Caros amigos e amigas, faz muitos anos eu prometi para mim mesmo que jamais pisaria no território dos Estados Unidos, por nenhuma circunstância do mundo, nem para me curar de uma enfermidade grave, eu irei aos Estados Unidos. É uma coisa pessoal minha. Funcionaria como se fora um protesto, em virtude das grandes maldades que os Estados Unidos têm praticado contra a humanidade. Os Estados Unidos, eles lançaram duas bombas atômicas, uma contra a cidade o povo de Hiroshima e outra contra o povo de Nagasaki. 1 minuto para cada uma dessas bombas, 2 minutos, sendo que o primeiro minuto aconteceu como ontem e o segundo minuto como hoje. Esses 2 minutos serviram para matar 200 mil pessoas, destruir 2 cidades japonesas. E até hoje nasce pessoas deficientes, sem olho, sem cérebro e com várias outras deficiências em virtude da radiação produzida por essas 2 bombas. O único país do mundo que lançou bomba contra seres humanos foram os Estados Unidos da América do Norte. No Vietnã, eles lançaram um gás venenoso chamado napalm. Os trabalhadores rurais do Vietnã se escondiam nas florestas para não serem alvejados pelos aviões bombardeiros dos Estados Unidos. O que esse monstro da América do Norte fez? Lançou nuvem de gás venenoso nas florestas e toda a floresta morreu. As folhas secaram e, portanto, todo mundo ficou sem amparo, porque se escondiam nas florestas para não morrerem queimados. Eles lançaram um gás desse contra uma comunidade muito pobre no interior do Vietnã. E o fogo queimou tudo. Algumas pessoas escaparam, entre elas algumas crianças. Se vocês procurarem na internet, precisamente no YouTube, vocês irão ver uma menininha correndo nua com os bracinhos abertos. E o fogo queimando. Essa menina foi queimada todo o corpinho dela. Talvez tivesse 10 anos. Ela ainda hoje vive. É uma atrocidade sem precedentes. No Iraque, eles fizeram uma monstruosa guerra e diziam que era porque o Saddam Hussein tinha arma de destruição em massa e precisava, então, destruir um país muito perigoso e que ameaçava a humanidade. Eles ocuparam o Iraque, mataram entre 400 e 500 mil pessoas. Roubaram petróleo, roubaram peças históricas dos museus históricos, pedras preciosas do país, e não encontraram uma só arma de destruição em massa.
o Iraque não tinha nem como se defender dos ataques criminosos dos Estados Unidos e da Europa. Tem um comunicador espanhol, se chama Miguel Calvo. O Miguel ele é europeu, mas ele chama a Europa europerros. Perros em espanhol quer dizer cachorro. Europerros, Europa dos cachorros. E toda a Europa se juntou para massacrar o Saddam Hussein e o povo. Assim foi no Afeganistão, assim foi na Coreia, assim em vários países do Oriente Médio. E vocês sabem de uma coisa? Hoje todo mundo fala mal do Irã. Irã é a Pérsia antiga. Pois muito bem, vocês sabiam que os Estados Unidos foi o maior aliado do Irã? O Irã é um país protegido sumamente pelos Estados Unidos, com armas, com base militar lá, com soldados, muitos soldados estacionados no Irã. Na época, o ladrão, o criminoso, o ditador, o monstro, o monstro mandatário do Irã se chamava Reza Pahlavi. E os Estados Unidos apoiavam o ditador, o monstro, o assassino. Era um assassino, era um monstro. O Ayatollah Khomeini teve que sair lá, fugido, para não morrer, foi para a França, exilado. Essa palavra Ayatollah é um título religioso. Por exemplo, aqui a gente diz o cardeal Dom Aloysio Loscheider, o cardeal Dom Evaristo Arne. Pois é, lá Ayatollah é também um título religioso. Khomeini, o Ayatollah Khomeini. E o Ayatollah organizou o povo iraniano, marcou o dia de voltar, e os Estados Unidos armados até os dentes, o Reza Pahlavi armado até os dentes pelos Estados Unidos, e se prepararam para matar o Ayatollah Khomeini quando ele chegasse do aeroporto de Teherã. Homem extraordinário, digno do ponto de vista de caráter, que disse que voltava e quando teve condições de voltar, voltou. E o avião baixou e os Estados Unidos e o próprio Irã, através do miserável ditador Reza Pahlavi, não pôde fazer nada, porque todo o povo foi para as ruas do país para garantir o desembarque do Ayatollah Khomeini. E aí a juventude, os estudantes tomaram conta das ruas e fizeram uma revolução. Estados Unidos leva Reza Pahlavi para os Estados Unidos e protegeu o criminoso lá. A partir daí se torna inimigo dos Estados Unidos, porque o Ayatollah Khomeini não comia no mesmo coxo que come os porcos dos Estados Unidos. Aí ele vai e arma o Iraque para fazer uma guerra contra o Irã. Vocês estão lembrados da grande guerra do Iraque e do Irã? Armou o Iraque até os dentes para fazer uma guerra contra o Irã. Essa guerra durou muitos anos. Depois, um outro governo do Iraque se alia, que já estava aliado com os Estados Unidos, permanece aliado. Aí o Saddam Hussein
se rebela contra a política intervencionista criminosa dos Estados Unidos. Aí os Estados Unidos já se voltam contra o Iraque, que antes era aliado para destruir o Irã. De modo que a história todos sabem. O que é que esse criminoso Donald Trump está fazendo hoje com o mundo, meus senhores e minhas senhoras? Ele quer quebrar todos os países com um único objetivo. Prestem atenção. Se os Estados Unidos quebrarem vários países do mundo, aí eles vão produzir mercadoria, comprando a matéria-prima dos países que ele mesmo destruiu, produzindo a mercadoria e mandando para esses países que ele mesmo ajudou a quebrar. E aí vai lucrar muito dinheiro e ficar muito rico. Como eles conseguiram a riqueza que têm desta maneira, só não sabem quem nunca leu um livro da história dos Estados Unidos, quem não conhece a história dos Estados Unidos, quem não tem os livros da história dos Estados Unidos e quem não acompanha a geopolítica no mundo, principalmente nos Estados Unidos. Quando vocês verem aí os jovens das universidades, das escolas, quando vocês verem a UNE e várias organizações de estudantes do Brasil, por exemplo, ou do Equador, ou da Argentina, chamando o imperialismo norte-americano, eles estão dizendo o seguinte: os Estados Unidos é um país imperialista que manda e desmanda nos outros países, e ninguém tem coragem de levantar a cabeça, porque os covardes preferem ficar de joelhos, sendo oprimidos, do que lutarem com dignidade. Meus senhores e minhas senhoras, imaginem, por exemplo, um produtor brasileiro que paga seus impostos para ajudar o nosso país a manter a educação, a saúde, a segurança, a infraestrutura e outras coisas mais, todas muito importantes. Aí esse cidadão paga imposto, esse cidadão paga energia elétrica, paga os empregados. Aí ele produz um produto, por exemplo, uma fábrica de carro, vamos imaginar uma pequena fábrica de automóvel. Aí, com todos os custos, o carro sai, por exemplo, por R$70 mil. Aí, se ele exportar esse carro para os Estados Unidos, 70 mil mais 50% são 35 mil. Ele vai exportar e vai pagar a metade, ou seja, 50%, que é 35 mil, para os Estados Unidos arrecadarem dinheiro. Aí eu pergunto, esse empresário brasileiro vai poder competir com outros países? É claro que não vai. Por isso esse empresário quebra e desemprega as pessoas. Aí os Estados Unidos podem fabricar carro lá e vender aqui, baseado no dólar. Por exemplo, se alguém produz chocolate, o seu chocolate teve o custo todinho, colocando a taxa de lucro, vamos dizer que você tem aí vamos dizer que você tem aí 1.000 quilos de chocolate, que valha, por exemplo, R$100 mil. Aí você vai receber os R$100 mil, mas você vai pagar R$50 mil, que é o imposto. Aí só sobra para o empresário 50 mil. Não é nem o custo daquela produção X
de barras de chocolate. Essa política os Estados Unidos faz contra Cuba, contra Venezuela, e agora é contra todos os países do mundo. Os Estados Unidos taxam um país com um percentual maior, outro com um percentual menor, de modo que ele sujiga todas as economias do mundo para o seu próprio benefício. Estados Unidos sempre foi um predador, foi emprestador de dinheiro para todos os países da América Latina. Brasil, Chile, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Venezuela, Argentina, Equador, as Guianas, América Central. Não deixa os países se desenvolverem e empresta dinheiro com juro bem alto. E por isso eles são muito ricos, porque eles são predadores, é o imperialismo predador. E agora, imaginem, meus senhores e minhas senhoras, os patriotas vestem uma camisa da FIFA, a amarela, por isso só são patriotas. São patriotas para ludibriar a nação. Nós merecemos o seu voto, o seu apoio, porque nós somos patriotas. Pois não é que o filho do Bolsonaro está macumunado com a quadrilha do Trump, porque o Trump aliás, não é Trump, é Trump, é um mafioso, é um homem mafioso, dono de cassino, dono de hotel, dono de cabaré de luxo, um mentiroso, um sem vergonha. Há notícia de que ele, inclusive, era explorador de criança. Está sendo investigado, nós vamos escutar essa conversa. Esse miserável estão lá nos Estados Unidos, Bolsonaro arrecadando dinheiro dos trouxas, mandando para manter o filho lá, e não é R$ 1.300, não. Não é R$ 1.300 que é um salário mínimo, não. É 2 milhões de dólares. E macumunado está fazendo uma política internacional no sentido de sujigar os outros países, mas precisamente o Brasil, porque o Brasil é o quinto país maior do mundo. Tem 8.511.000 quilômetros quadrados. Tem 5 regiões. Aqui nós temos a região semiárida, que é o Nordeste todo, mas temos a região fria lá para o lado do Sul. Temos aqui o Pantanal, que é dos biomas mais ricos do mundo. Aqui se produz madeira, se produz todo tipo de fruta, se produz todo tipo de cereal que se possa imaginar, que é um país tropical extraordinário. Aqui não tem furacão, aqui não tem vulcão. A nossa região geográfica é muito boa, não tem instabilidade nas placas tectônicas, nós não temos nada disso. Aí os Estados Unidos têm muito medo que o Brasil se desenvolva. Ele quer governo aqui, lacaio dele, que lamba as botas dos norte-americanos, que compre tecnologia lá e que não produza aqui. Eles não querem que ninguém estude aqui, eles não querem universidade aqui. Eles querem que o Brasil seja um país subserviente, medíocre, pobre e ignorante. E faz chantagem para poder manter o seu poder. Demando de cultura. Se você pegar a bosta da televisão brasileira, todos os filmes que vocês assistirem são norte-americanos. Aqui não tem filme da Europa. Aqui não tem filme do Oriente Médio. Aqui não tem filme argentino. Aqui não tem filme chileno. Aqui não tem filme uruguaio nem paraguaio. Aqui todos os filmes são norte-americanos. Nós olhando para a tela da nossa TV e olhando para a bandeira norte-americana. O modo de vista, o ponto de vista, a cultura
dos Estados Unidos. Nós somos aculturados e ignorantes. Senhores professores, meus queridos companheiros e companheiras professores, a sorte está lançada. A nossa arma é o livro. E nós precisamos estudar mais do que já estudamos na condição de professor, para fazer essa geração de jovens hoje compreender o mundo, compreender os Estados Unidos e perguntar criticamente por que a moeda mundial é norte-americana. Por que os filmes que nós assistimos são norte-americanos? Por que os cantores que nós conhecemos aqui, de cor e salteado o nome, são norte-americanos? Por que o computador aparece com a língua inglesa se a nossa é a língua portuguesa? E a língua inglesa é um dialeto, é uma porcaria, não serve para nada, uma bosta. Não sei como não morreu. É ridícula, é pobre, é miserável. Isso não é língua, é um dialeto. A língua é o francês, a língua é o português, a língua é o espanhol, a língua é o italiano. Essas sim são as línguas mais ricas do mundo, mais poderosas do mundo, mais extraordinárias do mundo. Porque são línguas mesmo, não são dialetos. Mas nós temos que ser subservientes, nós não podemos desenvolver a nossa tecnologia porque os Estados Unidos não permitem. Mas as pessoas agora estão começando a compreender quem são os Estados Unidos. Antes os ignorantes diziam, vamos para Cuba, vamos para Cuba. Aí eles foram para os Estados Unidos, voltaram amarrados como porcos dentro de avião, sem beber água, segundo eles. Como o bolsonarista mente muito, pode ser que eles tenham tomado água, chega aqui dizendo que não tomaram água dentro dos aviões. Agora amarrados, vieram, porque nós vimos aqui, amarrados no Brasil. Tem campo de concentração em El Salvador. Os Estados Unidos estão mandando povos do mundo todo para o Equador, para essa prisão, que é um campo de concentração. Assim, de uma perversidade sem precedentes. Nós precisamos reagir. O governo brasileiro agora precisa buscar mercado na Europa, no Oriente Médio, na China, no Irã, no Iraque, em todo canto do mundo, na África, na própria América, fortalecer o Mercosul. Vender nossos produtos para países que nos respeitem, para países que não quer ver os outros países pobres que estão se desenvolvendo debaixo dos pés desses gigantes imperialistas. Vamos buscar alternativas, mesmo sendo do capitalismo, mesmo tendo exploração, mas que a relação seja mais justa e não essa relação imoral de subserviência nossa, de um país tão grande, o quinto maior do mundo. Só tem 4 países maiores do que nós. Os Estados Unidos é o 4º, nós somos o 5º maior do mundo. Nós não podemos ser um povo aculturado, ignorante, idiotizado, abestalhado. Nós não podemos ser isso. Nós temos que ser uma nação grande, rica, porque nós temos riquezas naturais. E não podemos ser aculturados, porque nós temos muita cultura nesse país. Tem gente produzindo cultura popular. Nós temos grandes intelectuais nesse país, grandes cientistas nesse país. Vamos valorizar o nosso país. Eu não compro nenhum produto norte-americano. Coca-Cola eu não tomo. Primeiro porque ela é cancerígena. Vocês viram, depois que os Estados Unidos passaram a vender Coca-Cola em massa, a epidemia de câncer que estamos tendo no Brasil. Agora mesmo morreu uma grande cantora da gema da cultura brasileira, a Preta Gil. Câncer de estômago. Nós estamos comendo enlatado dos Estados Unidos, nós estamos bebendo Coca-Cola. Menos eu, faz 20 anos, mais de 20 anos, quase 30 anos que não tomo Coca-Cola. Não compro qualquer produto que tiver made em Brasil, made in United States of America, eu não compro. De jeito nenhum. De jeito nenhum, não vou dar dinheiro
para esse povo fazer bomba atômica, para matar criança como estão matando agora lá na Palestina, para destruir a nossa floresta, roubar nossas riquezas e destruir, inclusive, a nossa cultura, a nossa capacidade cognitiva. Não. Isso não. Nós temos que defender o nosso país, nós temos que fazer um boicote aos produtos norte-americanos, nós temos que procurar mercado para vender os produtos brasileiros. Vocês do agronegócio, grandes empresários, todos bilionários, têm tanto dinheiro que não sabem o quanto tem. Vocês estão em terras brasileiras. E vocês agora foram bombardeados. Por quê? Pelo Bolsonaro e pelo filho dele, esses antipatriotas, esses miseráveis que estão cavando espaço nos Estados Unidos para taxar as nossas mercadorias. Vocês vão vender os produtos de vocês aonde? Agora, nessas condições. Vocês poderão concorrer nessas condições? Acho que vocês agora compreenderam o quão é grande a quadrilha formada pelo Bolsonaro para suprimir todos os valores importantes que nós temos, como a democracia, como a nossa capacidade de trabalhar, de produzir, de empreender e tudo mais. Vocês agora vão sofrer na pele. O que significa um verme ignorante como esse Bolsonaro? Esse miserável terá que ir para a cadeia. Ele pode andar a cavalo, ele pode botar tanque de guerra na rua, como botou aqui no Brasil, ele pode ameaçar todo mundo, ele pode fazer discurso, ele pode tudo. Vocês vão ver, no dia que esse miserável for preso, vai alegar que é doente, que é podre por dentro, para ficar em casa. Esse miserável tem que ir para a cadeia. Quantos homens velhos no Brasil, criminosos que estupraram crianças, por exemplo, estão presos, doentes, estão presos. Aí se diz que o Brasil é um país democrático, igual para todos. Por que o Bolsonaro, só porque tem um câncer no reto, que enganou a sociedade dizendo que foi uma facada, pode ter, depois de tantos crimes que cometeu, de ter matado 700 mil pessoas, ficar preso em casa? É uma prisão extraordinária, é ou não é? Tem que pagar na cadeia pelos crimes que cometeu e pela ameaça à soberania, à democracia e a todos nós. Vocês têm dúvida que se esse vagabundo tivesse dado o golpe e fosse o presidente do Brasil, presidente golpista, ditador do Brasil, ele não já teria prendido todo mundo que pudesse? Ele não já teria matado muita gente? Se pudesse matar, porque se ele dá o golpe é absolutismo, viu? Golpe não tem esse negócio de lei não, quem determina é a força do fuzil. Com um exército desse que nós temos, que fez uma grande ditadura em 64, que matou gente, que estuprou mulher, um exército desse aí, desse general Pazuello, e disse, o chefe manda não comprar vacina e eu obedeço. Morreu 700 mil pessoas, quer dizer, esse exército merece confiança de ninguém, mesmo que seja gente, um burro, um idiota. Então, já pensou uma ditadura e nós sendo massacrados por esses miseráveis que não respeitam a própria pátria? O pai do Malcídio, um general, está nos Estados Unidos e vende muamba para o Bolsonaro. Isso é exército? Que formação esse homem obteve nessas forças armadas? Se esses caras tivessem dado o golpe, vocês hoje, porque antes ele foi presidente, mas eleito ali e tal, numa falsa democracia e tal, mas conspirando por baixo. Se tem um golpe, Lula estava preso, os ministros do Supremo Tribunal estavam presos, grande parte das lideranças políticas e sindicais estavam presos, muitos religiosos estavam presos, porque na ditadura só tem uma voz, só tem uma lei, que é a lei do ditador.
e ditador, vocês se leram alguma coisa sobre a ditadura instalada no Brasil em 1964, no dia 1º de abril, e só terminou em 85. Ninguém podia nem votar para governador, não podia para prefeito, para presidente, não podia nem votar, e nem fazer campanha para ter eleições, dando poder aos cidadãos e às cidadãs brasileiras de escolher pela sua consciência e capacidade cognitiva o seu representante. Isso é ditadura. Nós suprimimos a ditadura. E agora nós precisamos lutar por democracia, por mais escola, por mais segurança, por mais saúde, por mais moradia, para defender a nossa floresta, para defender melhores condições de vida e de trabalho. E educação para as nossas crianças. Acho que a geração passada, boa parte está perdida. Nós precisamos formar a juventude, não para explorar o outro, não para menosprezar o outro, mas uma sociedade justa, igualitária e fraterna. Esse é o caminho.